Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Eu quero que você se ponha de pé. Vamos ler esse texto em 1 dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17. É um texto que narra um momento muito profundo na história de uma nação, na história de um profeta. 1 dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17. Nós vamos ler esse texto tranquilamente. Então vamos ler. Ouça o seu irmão, que eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês leiam. É só você ler em meia voz, com certeza não vai atrapalhar não, vai ser bênção. Mas eu quero que você preste atenção nesse texto, porque esse texto insere-nos também diante dessa diversidade, diante desse contexto que a igreja do passado viveu. 1 dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 17, eu vou ler. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: Acabe, és tu o perturbador de Israel? Versículo 18, igreja. Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos povos. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei com os profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deis-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, se dividam um pedaço e o ponham sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. Eu prepararei o outro bezerro e porei sobre ele a lenha, e não lhe meterei fogo. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós 2 bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe deram, eu preparar e invocar o nome de Baal. Desde amanhã até meio-dia, dizendo: Baal, responda-nos. Porém nem havia voz, nem que respondesse. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai vós a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, quem estava.
E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu a paz, e a lenha e as pedras, e o pó, ele ainda lambeu a que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito que todos nós já enfrentamos uma situação, mesmo debaixo de desvantagem, mesmo debaixo de sombra de medo. Já enfrentamos uma situação de desigualdade, nos sentindo inferiores, diante de problemas, de lutas, de reveses, de situações que são gigantescas. Mas Deus não quer imparcialidade da nossa vida em relação a quem Ele é. Nós não devemos jamais deixar de ter fé por causa da situação. É interessante que essa história, ela marca uma profunda relação de frieza, de pessoas que desacreditam daquilo que era o bem maior da vida deles. O maior tesouro dessa gente era a manifestação da Shekinah, a revelação de Deus, de todos os escritos e de tudo que havia sido dado desde a saída do Egito. O povo tinha um legado poderoso, sabiam que era Deus, mas houve um momento desse revés, aonde a fé, ela se sucumbe, aonde a historicidade e todos os fatos relacionados da manifestação de Deus se evaporam da mente, da alma, dos registros, da capacidade da lembrança. E chegou o momento que aconteceu isso com o povo de Deus, quando Acabe, o rei de Israel, havia se casado com Jezabel. E Jezabel transportou todos os ídolos e principalmente a adoração a Baal ao povo de Israel. O que com pouco tempo já havia entrado na vida cotidiana do povo. O povo deixara de adorar a Deus, deixara de buscar ao Deus de Israel, e as lembranças de todas as manifestações e as operações do passado já haviam sido esquecidas. E o povo começa a adorar a Baal. A estátua de Baal ficou na entrada da cidade, com mais de 7 metros de altura, e todos que passavam por debaixo daquela imagem, debaixo das suas pernas. E ali eles adoravam a Baal. Baal era visto por todos que chegavam.
na cidade. E o costume era de que eles beijassem, como um ato de reverência ao Deus Baal. Se não fosse pouco, toda essa idolatria, toda essa feitiçaria que Acabe fez com que o povo de Israel cometesse, o próprio Acabe colocou o Deus de Baal também no lugar do altar do Deus Todo-Poderoso. E nos montes ainda existiam altares ao Deus de Israel, foram transformados então um altar do Deus Baal. E o povo começou a adorar a Baal. O coração do povo agora estava convertido a Baal. Quando Elias soube dessa história, Elias é um profeta sem igual na Bíblia. Se você quer ver uma envergadura de um profetismo forte, poderoso na Bíblia, é Elias. Elias é um profeta sem igual, com um caráter sem igual. Um homem que tinha uma postura que condenava, que falava, que por causa desse compromisso dele com Deus, ele pagou um preço alto. Porque ele não fazia qualquer negociação da sua fé por causa de causa nenhuma que pudesse comprá-lo, que pudesse aliciá-lo ao erro, ao deslize, ao limo da idolatria. Quando Elias soube disso, Elias foi bater na porta do palácio. Quero falar com Acabe. E era um insulto. Segundo o rei recebia aquela visita de Elias, era um insulto. Deus havia falado com Elias: vai lá e condena essas obras, porque Israel está cometendo pecado contra mim. Porque o povo agora está buscando adoração pagã. E se isso fosse coisa só de adoração, mas também a prática da adoração a Baal levava o povo a cometerem a prostituição. A prostituição fazia parte também da adoração a Baal. Então existiu ali um caso de imoralidade sexual, uma coisa que veio para transgredir a santidade de Deus, o bom costume, a regra pelo qual todo o povo havia recebido do Eterno. Irmãos, Elias se levanta e condena Acabe. O que você está fazendo é abominação ao Deus do Eterno, o Deus Todo-Poderoso. O que você está fazendo está trazendo maldição para a terra de Israel. Como Baal era o Deus da chuva, Elias então profetizou: a partir de hoje, nenhuma chuva cairá sobre a terra, nenhum orvalho, nenhuma gota sequer cairá sobre a relva. E Elias profetizou um tempo de escassez. Aquilo era uma provocação para que realmente eles pudessem ver que o Deus de Israel era o Deus que dominava a natureza, era o Deus que dominava os tempos, era o Deus das estações, que não existe e nunca existirá um Deus como Ele. Você pode aplaudir o Eterno. Elias deu as costas. Depois daquele profetismo no palácio, nem chuva, nem orvalho, nenhuma gota. A terra foi secando, secando. E houve um profetismo apocalíptico, porque os animais começaram a morrer. As mães começaram a ter dificuldade para alimentar os seus filhos. As vozes de fome eram por todos os lados, porque a terra não dava o seu fruto. Os gados estavam emagrecendo e morrendo. Se instalou também uma onda de doenças. Por 3 anos e meio, não choveu em Israel. E por causa dessa profecia sobre Israel, o que Jezabel fez? Jezabel, ela perseguiu, matou os profetas de Deus. Matou os profetas de Deus. E Obadias, ele conseguiu ainda guardar 100 profetas que estavam escondidos, que se alimentavam de água e pão. Ficaram ali sendo tratados
dessa forma, pura humilhação. Elias fugiu. Depois que ele soube que Jezabel queria matá-lo, ele foge. Israel passa um momento de tremenda escassez, dureza. Mas Deus falou para Elias: volta e fala com Acabe. Virá grande chuva, virá força torrencial, a relva voltará a crescer. Eu mandarei chuva sobre toda a terra. Mas uma coisa precisava ser retirada do meio do povo de Deus. Se o povo queria ficar com o Eterno, com o Deus Todo-Poderoso, ou se queriam ficar com Baal. É impressionante, irmãos, como a similaridade dos fatos, quando nós convertemos para os nossos dias. Eu falava hoje que é tempo para todas as coisas. Como é fácil as pessoas desapontarem a Deus, como é fácil as pessoas trocarem o compromisso com Deus por outros compromissos. A gente vê hoje um tempo em que a fé tem sido tremendamente abalada, aonde as pessoas estão trocando a fé no Deus eterno por todos os prazeres e práticas que são até abomináveis a Deus. Como é fácil as pessoas justificarem e comprovarem por que não estão fazendo a vontade de Deus por uma visão humana, ou talvez uma tradução lógica, ou talvez tentando justificar os seus pesares, ou a sua história desde nascimento, tentando de alguma forma compensar a sua falha com Deus pelo fato da sua vida também não foi muito bem dirigida, tentando culpar alguém e até culpar a Deus. Como devagarzinho também os altares de Baal têm entrado em nossas vidas. Como nós temos deixado de adorar a Deus para buscar prazer, para ter um tempo que chamamos que esse é o tempo para mim, esse é um tempo para minha família. Como nós poderemos crescer, como nós poderemos ter vitória se nós estamos riscando o Deus Todo-Poderoso da nossa vida, da nossa história, da nossa descendência. Se você tem filho pequeno, se você tem filhos que ainda não foram batizados, tenho certeza, se você não contar a história do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas, com certeza os altares de Baal vão se aproximar dos filhos, das filhas, homens e mulheres. O povo de Israel havia se envolvido com isso. E Deus queria que Elias voltasse para dizer ao povo: olha, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Não tem que ter dualidade, não tem que ter dúvida a respeito de quem é Deus. Quem é Deus para a tua família? Quem é Deus para os seus casos? Quem é Deus para o seu problema? Ou talvez você tenha chorado e tenha se esquecido que Deus nunca falhou, porque sempre nos acovardamos, irmãos, sempre queremos chorar para que as pessoas se sintam penalizadas, se sintam complacentes com a nossa dor. Deus quer que você enfrente o problema, Deus quer que você tome posição, mas Deus quer que você tire os altares de Baal da sua mente, do seu coração. É muito possível que hoje mesmo foi uma luta para você ter chegado aqui nessa casa. Foi uma luta, foi uma guerra. Você está aqui porque você quer agradar alguém. Você veio aqui, mas o seu coração está em outro lugar. Porque estamos devagarzinho passando por essa turbulência, desse esfriamento espiritual. Começamos a converter a nossa fé em dizer: olha, tem problema ali, tem problema aqui, eu não vou com a cara disso, eu não posso ir para a igreja porque eu não aguento ver aquilo, eu não gosto daquela pessoa. Começamos a converter a nossa fé a fatores que queremos dar compreensão para darmos legalidade e uma satisfação pessoal. O povo de Israel começou a deixar a história, o compromisso com Deus, e se apegou ao Deus de Baal. Deus queria uma conversão, e essa é a razão, irmãos, de eu estar aqui pregando para você,
Porque o altar de Baal não pode estar mais no nosso meio. Nós não servimos a Baal, amém? Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai à nossa frente, Ele conserta caminho tortuoso, Ele quebra a porta de bronze e os ferrolhos de ferro. Eu não posso me esconder atrás das minhas desculpas. Eu não posso me esconder para que as pessoas vejam a minha pequenez, a minha humilhação, entendam que estou passando por isso. Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo. Elias correu. Quando Elias diz, olha, só eu sobrei como profeta. Falou certo, mas Deus falou, olha, mas ficaram 7.000 que não se prostraram a Baal. Ficaram, está escrito mesmo. Capítulo 19, o versículo é o 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Mas uma coisa a gente tem que ver aqui, irmãos. 7.000 não se dobraram, 7.000 fiéis. Eu estava pensando em casa, esses 7.000 que não dobraram a Baal, podiam ser 7.000 dizimistas, 7.000 apaixonados pela obra de Deus, 7.000 que amavam a Deus. Mas vou dizer para vocês, 7.000 fujões, porque eles também fugiram. Eles não adoraram, eles não beijaram, reverenciaram a Baal, mas eles também fugiram. Quando Elias falou que ele estava só, não era nenhuma mentira não, era verdade. Mas quando Jezabel começou a perseguir, 7.000 foram para as montanhas, meteram o pé. Eram fiéis, gente boa, gente de Deus. 7.000 covardes. Às vezes eu fico olhando para a igreja e as pessoas se acham justificadas porque eu sou fiel, porque eu faço a obra de Deus, cara de pau, mas que não tem força para arrancar os altares de Baal, que não tem força para confrontar a mensagem de Baal, fiel no seu comodismo, fiel na sua vida mesquinha, fiel na sua visão religiosa, no seu gueto religioso, fidelidade covarde, fidelidade fujona. Deus não quer. Deus quer que você enfrente o teu medo, enfrente a tua dor, enfrente o teu revés. Ah, eu sou fiel e fico em casa, fiel, estou escondidinho, fiel, mas eu não posso ir porque é isso, é aquilo. Quando Elias falou, só eu sobrei, falou certo mesmo. Valeu, Elias. Concordo com você. Só ele mesmo. Porque quem foi bater lá na porta do palácio foi só ele. Quando voltou, cadê os 7.000? Só Elias. E eu estava muito envolvido com esse texto. Porque as pessoas falam, Elias fugiu. Elias entrou em depressão. Verdade. Elias fugiu. Elias teve depressão, Elias fez birrinha com Deus, Elias não queria mais ministério. Posso falar para vocês a verdade? Se ninguém te falou, eu vou falar. Elias, ele tinha síndrome que envolvia a morte, a anatomia do suicídio. Eu quero morrer. Chegou no deserto, ele ficou sem comer, sem beber, ficou lá no sol e pedindo a morte. Profeta Elias. Quem aqui já teve o poder de fazer flutuar um machado de dentro de um rio? Quem já fez isso aqui? Eu nunca vi. Estou falando de mágica não, estou falando de poder. Quem aqui já disse assim, não vai cair mais chuva nem orvalho sobre a terra durante tanto tempo? Quem fez aqui os céus não dá mais chuvas? Quem? Quem aqui já fez uma oração que diz assim, Senhor, eu quero que caia fogo do céu, fogo forte, não é fogo fraquinho não, não é foguinho não, fogo violento, para consumir tudo. Quem já fez essa oração, que já viu fogo descendo na hora? Para vocês verem o nível em que Elias estava passando, um homem desse, entrar num estágio tão crônico de depressão. O crente, guarda isso, ele
passa pelo vale da sombra da morte, mas ele não fica no vale da sombra da morte. Você pode aplaudir o Senhor? Ele passa, mas Deus não deixa ele lá. Glória a Deus. Sabe, irmão, só Elias voltou para novamente enfrentar Jezabel. E Jezabel vem agora com a sua fúria. E Elias diz: olha, quero um encontro com vocês no Carmelo, a 600 metros de altura. Vamos lá, vamos subir o monte. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus que devemos servir. Esse é o Deus que devemos amar. Esse é o Deus que devemos guardar. É tempo, irmãos, de ter o altar pegando fogo. É o tempo de nós acendermos, de consertarmos. Porque os altares de Baal sempre estão se erigindo dentro de nós. Talvez o altar de Baal tenha se levantado como uma força para dizer assim: você não tem mais fé. Quantas vezes você disse isso? Eu não tenho mais fé, não quero ir mais para a igreja, não quero mais fazer nada. Quero te dizer, meu irmão, você tem que lutar. Você tem que levantar o altar que pegue o fogo verdadeiro na sua alma. Porque não é fácil, nunca foi e nunca será. Mas com Deus nós faremos proezas. Nós vivemos da fé, igreja. Nunca foi fácil, porque tem um problema, tem uma dificuldade. Aí o altar de Baal se levanta dentro da alma. É palavrão, é xingamento, é briga, é confusão. Precisamos levantar o altar que pegue o fogo verdadeiro. São as lutas, são as dificuldades, as decepções. E sempre levantamos o altar de Baal. Eu não tenho fé. Sempre estamos pedindo: ore por mim. Sempre estamos nos lamentando. Só Elias que voltou para encarar esse altar. Os 7.000, muito bonitinhos, fiéis, bacaninhas, mas eles não vieram encarar o altar de Baal. Não adianta você dizer que você é fiel, que é bonitinho, se você fica fugindo do altar que está dentro da tua vida. Esse altar não é de Deus, que te põe medo. Esse altar não é de Deus quando diz que você é fraco. Esse altar não é de Deus que diz que você não tem fé. Esse altar não é de Deus quando diz: deixa tudo de lado, esquece seu ministério, esquece sua família. Esse é o altar de Baal. Até quando vamos dizer: sou justo, sou íntegro? Estamos escondidos nos montes. Elias falou: é agora, ou é Baal ou é Deus. Ou é Baal ou é Deus. Aquele que responder com fogo será o vosso Deus. Chega uma hora que a gente não dá mais para fugir, irmãos. Não tem como ficar mais protelando, não tem mais como ficar brincando, não tem como mais dizer que esse evangelho é um evangelho fajuta. Não, esse evangelho é de poder. É levantar o altar de fogo, dobrar o joelho em casa, orar. Está tudo difícil, é buscar a Deus. Nós vivemos num tempo que é muito fácil levantar altar de Baal. Que a gente bota a culpa nos outros. Eu estou assim porque é por causa da minha cunhada, por causa do meu irmão, por causa do pastor, por causa daquela irmã, por causa daquele problema do patrão. É fácil a gente se acostumar com o altar de Baal. Só tem um jeito: o altar que pega fogo na alma, o altar que queima verdadeiramente o poder do pecado, aquele fogo que vem de cima para baixo. É o fogo que vem acender aquilo que está apagado dentro do nosso ser. Não é relacionado a ninguém. Pare de dizer que é os outros, pare de dizer que a culpa é de fulano. É você e é você. Elias disse: olha, o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Eu vim pensando nisso, irmãos, minha alma desmanchando no meio do caminho, porque a gente caminha nessa estrada da fé, nessa caminhada da fé, e a gente vê muita gente parando, muita gente deixando. Sabe, é hora de fazer como Elias. Baal não responde, Baal não tem poder. Vê como é que tua vida está atrasada, vê como tua vida só está indo para trás. E você quer dar crédito a Baal? Baal não fez nada, nunca fez, nunca fará. Ele não tem poder nenhum.
Se você está achando que vai resolver isso porque você tem aquele bom emprego, se você vai resolver isso porque você acha que vai ter que botar tua filha naquela escola tal, se você acha que vai resolver isso porque tem que acontecer isso, aquilo, você vai resolver isso quando você levantar o altar do Deus Altíssimo na tua alma. É Ele que vai à tua frente. É Ele que diz: eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento. É voltarmos a acender a chama que um dia foi apagada, igreja. É queimar, arder na nossa alma o desejo de andar, de caminhar, de viver da fé, de dizer: Senhor, eu te amo, eu testemunho a tua palavra. É acender o altar do ser, da vida. É acreditar nesse fogo que queima, queima, queima e arde na nossa vida como fogo da aprovação. Esse fogo aqui foi o fogo da aprovação. Fogo simboliza sinal de resposta. Diga comigo: o fogo de Deus simboliza sinal de resposta. Diga assim: eu quero esse fogo no altar do meu ser. Amém? Você pode aplaudir o Eterno. Glória a Deus. Tem que ter fogo no altar. Tem que ter fogo no altar. Tem que ter fogo na alma. Então Elias voltou para enfrentar a Baal. Sabe, é difícil, irmãos, a gente enfrentar algumas coisas feias. É difícil a gente enfrentar algumas coisas que nos dão medo. Mas Deus convenceu Elias: volta, Elias. Volta, Elias. E Elias voltou para enfrentar. Sabe, quando você começa a entender que não existe ninguém maior do que Deus, tem que ter fogo no altar. Tem que ter fogo no altar. Elias desafiou 450 profetas de Baal e mais os auxiliares, a Sera. Chama também, todo mundo comia as custas de Jezabel. Levava o povo à destruição, ainda comia do dinheiro público. Aquela monarquia era cara, sustentar aqueles homens, aquelas profetisas, todo mundo pagão. Mas Deus falou: é tempo de acabar com o reinado de Baal. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. É o tempo de acabar com o reinado de Baal na tua vida, na tua alma, na tua casa. Chega de sustentar Baal. Chega de sustentar Baal. É tempo de alimentar o fogo. Fogo que arde. Arde na alma, que santifica, que é a aprovação de Deus. Às vezes perdemos tanto tempo com coisas que não queima nada, não produz nada de Deus. Tem que ter fogo no altar. Sabe, é tempo de você voltar e enfrentar. E ali Elias enfrentou, ironizou os profetas de Baal. Falou: talvez seu Deus esteja dormindo, viajando, esteja ocupado. Chegaram ao ponto que eles começaram a se retalhar, a se cortar. E nada. E Elias falou: vocês vão ver agora quem é Deus. Tira esse altar de Baal, restaura o altar, bota as 12 pedras e prepara a lenha, prepara o holocausto e joga água, primeira, segunda, terceira vez. Está tudo encharcado, está impossibilitado. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu não tenho outro quem eu possa confiar a minha alma. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para que saibas que há Deus em Israel. Elias pede: Senhor, me ouça. Tem que ter fogo nesse altar. E o fogo veio naquele volume, irmãos. Veio aquele fogo poderoso. Aquele fogo poderoso. Não tenha nada na tua vida, na minha vida, que possa permanecer depois que esse fogo chega.
Esse fogo purifica, amém, igreja? Você pode aplaudir os eternos. Purifica. Purifica. Araxarabacharaias. Oh, aleluia. E não ficou o holocausto, não ficou lenha, não ficou pedra. Até o pó onde estava aquele altar também foi lambido. E todos disseram: verdadeiramente, só Jeová é Deus. Só Yahvé é Deus. Só o Deus eterno é o Senhor. É assim que vai acontecer. Sabe, nós precisamos tirar o altar de Baal e erigir o altar onde o fogo verdadeiro queima, nos dando a vitória. A vitória. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Eu sei que Deus falou contigo, e a bênção do Senhor é que enriquece. Senhor, eu faço essa oração pela vida do teu servo e da tua serva. E nesse momento, ó Deus, eu clamo a Ti para que verdadeiramente o fogo poderoso do alto dos céus caia sobre a alma, a mente dessa pessoa. E ó Deus, a Tua palavra diz que nada possa resistir à Tua presença, nada pode resistir. E nessa hora eu clamo a Ti, que tire todo o medo, toda a insegurança, todo o pavor. Meu irmão, entrega a tua vida, entrega a tua alma, a tua casa, entrega a tua obra, o teu trabalho, entrega o que você faz. Diga: eterno, tudo é teu. Eu abro meu coração, eu levanto o altar para o teu fogo acender. Que não haja dúvida, que não haja impedimento, que não haja barreira na minha vida. Eu estou aberto, Senhor, para receber o teu fogo. Eu estou aberto para ser transformado, mudado. Ó Deus, eu não quero mais Baal, eu não quero mais as coisas que impeçam, Senhor, de te amar, de te servir, de te adorar. Ó Espírito Santo, eu oro pela tua igreja, eu intercedo pelo teu povo, Senhor, por misericórdia, por graça. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus, acende essa chama poderosa na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso andar, no nosso deitar, no nosso levantar. Que haja chama viva do poder de Deus. Oh, acende, Senhor. Não queremos ser como aqueles que são fiéis, aqueles que se dobraram a Baal, mas tem medo de arrancar os altares, tem medo de enfrentar os deuses estranhos. Senhor, nos dê força para encarar, nos dê capacidade, Senhor Deus, para dizer: nós não queremos mais Baal na nossa família, nós não queremos ver mais Baal na nossa família, nós não queremos ver mais Baal dentro da nossa casa, não queremos ver mais Baal dentro dos nossos familiares. Que haja coragem, meu irmão, que haja coragem hoje de você enfrentar Baal. Não basta você ser justo, fiel e ser acovardado. Senhor, nos dê uma unção que possa enfrentar as coisas que não são tuas, Senhor. Pai, acende essa chama, tira o medo. Eu oro pelo medo. Tem pessoas aqui que entraram com medo. Eu quero dizer hoje que você está sendo curado, está sendo liberto, está sendo agora transformado, porque o Espírito Santo está tirando o medo da sua vida, está tirando o medo da sua alma, no nome poderoso de Jesus. Diga assim: eu recebo a renovação do altar da minha vida, com o fogo de Deus na minha alma, no meu ser, para sempre. Amém. Você pode aplaudir o eterno. Glória a Deus. Glória a Deus.